Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Ju Coelho, eu sou designer gráfica e colagista. Eu pesquiso videoarte e performance. Eu também gosto de observar modos de fazer e pensar de artistas e profissionais criativos. Hoje, o enfoque é colagem. Eu vou dividir com vocês alguns insights, inspirações e processos de criação. A ideia é que essa fala te inspire a experimentar mais em colagem e aprofundar sua relação com ela. Algumas pessoas não sabem surfar. Algumas pessoas não sabem pegar uma onda. Algumas pessoas não sabem dançar. Algumas pessoas não conseguiriam desenhar uma linha reta, nem que fosse o único jeito de fugir da polícia. Algumas pessoas mal conseguem fritar um ovo. E outras quebram a cara na calçada sempre que pisam em um skate. Para alguns, pintar com tinta a óleo é impossível. Certas pessoas não se importam com os funcionamentos do Photoshop. Por sorte, porque elas nunca aprenderiam mesmo. Algumas pessoas jamais vão construir uma maquete. E outras batem o carro na primeira curva saindo da garagem. Algumas pessoas nunca vão aprender a tocar tuba. Algumas sequer sabem como andar de bicicleta. Mas qualquer um sabe fazer colagem. Eu sou cofundadora e curadora do Clube da Colagem de Curitiba. Hoje nós somos um coletivo de 3 artistas e junto com Alan Amorim e o Mário de Alencar, nós organizamos exposições coletivas, organizamos ações e oficinas acerca da linguagem da colagem e nós também produzimos obras juntos como coletivo. Contando um pouco mais do clube e das exposições coletivas. Nós começamos em 2016 com o primeiro edital aberto pela internet. Nessa primeira exposição, reunimos 37 trabalhos de artistas de Curitiba, além dos trabalhos da equipe. No início do clube, nós éramos 5 artistas: Amorim, Catanzaro, Cíntia Ribas, Mário de Alencar e eu. Fizemos tudo de forma independente, desde a idealização do edital, passando pela curadoria das obras, até a produção, montagem e tudo mais. Ela aconteceu na Galeria Soma em 2016. No mesmo ano, essa primeira exposição foi convidada para ir para o Sesc Centro. E foi muito interessante, porque nesse novo contexto, com o apoio de produção do Sesc, foi possível criar uma nova experiência de expografia com aquela primeira seleção de obras que a gente já tinha em mãos. Na nossa terceira exposição, lançamos o tema texto e ela aconteceu na ESC Escola de Escrita. Exibimos 41 trabalhos, distribuídos nos 2 andares do espaço, e produzimos um catálogo em papel jornal. A quarta exposição foi de videocolagens, no Paço da Liberdade, que exibiu 36 obras, entre videocolagens e GIFs, sendo a primeira exposição com edital de cobertura nacional. E a última montagem coletiva foi a exposição A Colagem Expandida, que integrou o circuito da Bienal Internacional de Curitiba. Foi nossa primeira experiência de montagem em um museu municipal, no MUMA, e realizamos a curadoria por convite, onde a exposição contou com 3 performances na abertura. Agora, Amorim, Mário e eu estamos trabalhando na nossa próxima exposição, onde assinamos as obras como coletivo. Essa experiência em curadoria e em colagem me fez ver o campo de uma maneira expandida. Conhecendo mais de perto o trabalho e os processos dos artistas,
eu pude observar a colagem através de uma perspectiva da diversidade de narrativas, linguagens e estilos. A prática da colagem começa no modo de ver. A gente pode pensar recursos da colagem, como por exemplo, a sobreposição de pedaços desvinculados, a possibilidade de intervenção na imagem, como um rasgo, um corte ou um desenho, uma pintura sobre a imagem, a maneira como a gente vai encaixar essa imagem, essas formas ou que a gente estiver manipulando, a escolha do que você vai retirar, do que você vai deixar e mesmo a maneira como você vai fazer essa subtração na imagem, o formato que você vai fazer esse corte, a perspicácia nesse desvio de significado que você vai fazer retirando de um contexto e recolocando em outro, e a reconstrução dos planos com essas imagens que podem vir de lugares diferentes, enfim, esse manejo todo. Para citar alguns recursos, né? Hoje a gente tem uma profusão de imagens impressas disponíveis para poder começar uma colagem. Mas você também pode fazer uma composição completamente digital, ou você pode pegar objetos da sua casa e fazer uma composição, uma colagem no espaço. Essa fala vai ter 2 pedaços. Primeiro, eu vou dividir com vocês o trabalho de 3 artistas da colagem do Brasil que têm linguagens únicas e que me inspiram muito. E para finalizar, eu vou dividir um pouco do meu processo criativo na seleção de imagens para fazer as minhas composições. Vamos aos artistas. Abrindo com Manuela Eichner. Quando eu conheci o trabalho da Manu, na época pelo Instagram, eu me apaixonei logo de cara. Cor, corpo e plantas podem ser encontrados no vocabulário gráfico da Manu. Me chama muito a atenção a gestualidade presente nos trabalhos dela. A potência dinâmica das obras e a energia viva acompanha vários formatos de trabalho, seja numa colagem bidimensional, um mural, uma instalação ou uma performance. A presença das plantas no trabalho da Manu é constante e muitas vezes literal. São folhas coladas, costuradas e inteiras em seus vasos, integrando construções no espaço. A relação corpo-planta se dá por vezes de maneira sobreposta, ajuntada, embaralhada, viva. A relação corpo-planta ganha a dimensão do tempo em Monstra, coreografia colagem para pessoas e plantas, da Manu e da Elizabeth Finger. Aqui, ela traz a noção de recorte também para a construção dos módulos coreográficos. Monstra é uma sequência de células coreográficas independentes, blocos de ações que se colam e se separam uns dos outros com certa brutalidade, como se fossem cortados com uma tesoura. É muito forte no trabalho da Manuela o uso de imagens do corpo feminino de forma crítica. Nas colagens, a Manu desloca esses corpos dos seus contextos originais de revistas impressas de moda e revistas eróticas, recombinando novos discursos de grito e de gozo. Outro trabalho que leva a colagem para o espaço são as instalações compostas com plantas, impressos em grande escala e shapes de cor. Para fechar, olhando ainda para a ocupação no espaço e como essa colagem pode se dar em grandes formatos, esse mural que ficou exposto no Sesc Pinheiros e é onde a gente consegue ver a construção dessas colagens cor, corpo, planta, ganhando a escala da cidade. O próximo artista é o Nino Kais. Eu conheci o trabalho do Nino Kais na 30ª Bienal de São Paulo, o que foi uma sorte, porque eu já pude conhecer uma diversidade de trabalhos no mesmo espaço, como colagem, fotografia, vídeo, objetos e esculturas. E foi a partir desse contato que eu comecei a ver a colagem como uma linguagem para além da técnica. Me interesso especialmente pelas construções em fotografia do Nino Kais, por estabelecer uma relação de desvio entre o corpo, que é o próprio corpo do artista, e objetos do cotidiano e da casa. Ele chama de corpo-imã, que ora repele e ora atrai esses objetos. Também existe uma ideia de construção de imagens como alegorias,
e uma noção de escultura nesses trabalhos fotográficos. Ele torna o corpo como uma massa, uma estrutura. Como o objetivo é trazer o olhar para o todo da imagem e não para uma leitura identitária, ele camufla esse rosto. Esse recurso também acontece nas colagens bidimensionais, onde ele sobrepõe objetos decorativos, às vezes tecidos, fitas. As colagens de papel vêm de garimpos em revistas antigas, onde ele ressuscita essas imagens, acordando-as e criando uma nova possibilidade de leitura delas. Para fechar, eu vou citar o aspecto tensional dos trabalhos do Nino Kais, que tem muito a ver com a maneira como ele cropa a imagem. Com poucos elementos e de forma muito sucinta, ele cria um equilíbrio em suspensão através da tensão estrutural entre os elementos, criando uma sensação de momento congelado, suspenso no tempo. A terceira artista desse trio é a Thaís Rivoire. Conheci o trabalho da Thaís pelo Mário de Alencar, em uma das trocas com o CCC. E o primeiro ponto que eu queria destacar do trabalho da Thaís é o garimpo. São colagens analógicas e as composições são muito ricas visualmente, cheias de narrativas paralelas e situações surreais. Eu gosto muito da construção de paleta de cores que ela costura com esse garimpo diversificado e da dinâmica das ações combinadas que acontecem sobrepostas à construção dos planos. Eu também gosto muito da composição do fundo, de como acontecem as transições e os encaixes de uma imagem para outra. Através da combinação dos recortes pela cor, ela consegue construir a continuidade visual do fundo e compor os personagens sobre ele, estabelecendo planos. Também tem uma questão da escala nas composições e da horizontalidade. Essa obra, por exemplo, tem aproximadamente 1,5 de largura, e a composição se dá nesse espaço horizontal, trazendo uma ideia de ritmo a partir da forma em que os elementos se distribuem nesse fundo. Para fechar, trabalhando a escala dos personagens, ela consegue trazer a sensação de profundidade para dentro da cena, lembrando que tudo isso é feito de forma analógica. Nesse recorte, olhando para o trabalho desses três artistas, acredito que tenha dado para sentir o que eu comentei lá no começo, sobre a diversidade dentro das possibilidades da colagem. Agora eu vou partir para a segunda parte desse vídeo, onde eu falo um pouco do meu processo de seleção de imagens. Eu considero o garimpo super importante na construção da linguagem do colagista. No meu caso, praticamente 95% das imagens dos meus trabalhos vêm do mundo impresso. Eu gosto da ideia de construir imagens com o que já está circulando por aí. Geralmente, eu faço grande parte da composição no papel. Só depois que eu escaneio e aí vou editar, acrescentar uma cor, editar a escala, colocar um fundo. Eu gosto da materialidade do papel e de me relacionar com a imagem fisicamente num primeiro momento. Mas se você está começando a fazer colagem, a minha dica é que você comece por qualquer lugar, pela imagem que você mais se interessar. É com a prática que vai ficando mais claro quais as características do material que faz mais sentido para você. E é nesse processo, na insistência e na continuidade, que a linguagem é construída. E quais seriam esses materiais? Eu uso revistas e catálogos de moda, uso revistas de viagem, fotolivros, selos, postais, revistas de arte, catálogos de exposição, fotos antigas, papéis antigos,
papéis coloridos, revistas de arquitetura, decoração e design. Eu sou um pouco acumuladora, então se eu encontro algum material interessante, eu guardo mesmo sem saber ao certo se eu vou usar. E aí vai depender do trabalho o que vai ser usado ou não. Para cada contexto, eu uso certo critério de combinação desses materiais dentro da minha linguagem. No ambiente digital, eu faço montagens a partir de autorretratos. E agora com a pandemia, eu acabei ficando afastada de algumas revistas físicas, então eu estou voltando a garimpar imagens em domínio público. E onde que eu encontro esses materiais impressos? Olha, uma vez que você começa a fazer colagem, misteriosamente as pessoas começam a te dar a revista. Então eu acabo ganhando muito material. Mas tem uma coisa que eu adoro, é ir em sebo e ficar procurando materiais. Lá em São Paulo, um sebo que eu gosto muito é o Sebo do Messias, no centro, que tem uma sala só de revistas antigas. Dá para ficar muito tempo lá pesquisando coisas, enfim, uma viagem. Para as fotos e postais e selos, onde eu encontro geralmente são em feiras de antiguidade, como no Bexiga, por exemplo, ou embaixo do MASP. Sempre que eu visito exposições eu fico de olho nos catálogos também, porque geralmente eles são bem impressos. Quais seriam os critérios na seleção desse material? No meu caso, meu critério de seleção é por temática e pela qualidade do papel, pela qualidade da impressão daquele material. Como eu gosto muito de moda, dança e performance, eu recordo muito corpos, eu tenho esse filtro para revistas e catálogos de moda. Geralmente os catálogos têm uma qualidade melhor de material. Mas eu também estou procurando outras fontes de imagem com corpos menos padronizados. E nisso, os fotolivros têm sido uma grande fonte, assim como as fotos antigas garimpadas nas feiras, que trazem imagens de pessoas no dia a dia, né? São fotos das pessoas de fato, fotos doadas. Eu gosto das revistas de viagem pelas paisagens, pelas texturas, pedras, bichos, tecidos, acessórios, esse tipo de coisa que já não vai ter uma revista de moda e comportamento. Eu também gosto muito das revistas Cruzeiro e Manchete antigas, porque o papel e as cores impressas são incríveis, são incomparáveis. Quem tem um trabalho muito lindo com revistas antigas e usa muito bem as características de cor e textura delas é o Amorim, do CCC. Vale a pena dar uma olhada no trabalho dele também. A linguagem de cada um é construída com pesquisa e escolhas. Por isso eu acredito que é super enriquecedor conhecer o processo de outros artistas, adaptar esses processos, acrescentar etapas, eliminar e experimentar muito. Eu acredito que o aprofundamento da linguagem acompanha também um processo de autoconhecimento. Hoje, no mundo de excesso de imagens em que vivemos, a colagem também pode ser um exercício de desconstrução e reconstrução da realidade ao alcance das mãos. Obrigada por dividir o seu tempo comigo e até a próxima!